Nesse vídeo eu vou te ensinar sobre os abridores, os assuntos quebra-gelo, o assunto que você inicia uma conversa, tanto com uma garota ou num grupo de amigos. E uma das maiores dúvidas que eu recebo dos meus seguidores é com relação a isso, porque as pessoas supervalorizam demais o modo que você começa a conversa. Eu sei que é um pouco de dúvida e é um desafio para vocês começar a conversa de uma maneira criativa, de uma maneira interessante, de uma maneira intensa, que chame a atenção da garota, mas também é um pouco de desculpa. Algumas pessoas se amparam no fato de não saber iniciar uma conversa, por isso que elas nem iniciam e nem começam uma conversação. Por isso, é muito importante que vocês entendam os elementos que compõem o assunto quebra-gelo, né, esses abridores, para que vocês parem de dar desculpas e comecem logo uma conversa. E uma regra, e uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte: não existe uma forma ideal de começar a conversa. Não é o início da conversa que vai te colocar lá num estágio de conforto com a garota, que você vai começar a conversa de determinada forma e ela vai dizer: nossa, me apaixonei por esse cara pelo modo como ele começou a conversa. Eu nunca vi isso. Parem de supervalorizar demais o modo que você começa a conversa. Apenas busque começar a conversa de uma vez, de uma maneira que seja criativa, talvez, ou interessante, para que você prenda a atenção da garota. Nós que trabalhamos nessa área de socialização, desenvolvimento pessoal e sedução, nós sempre fazemos a analogia da Fórmula 1, aquela que diz que nem sempre o piloto que larga na frente é o que ganha a corrida. Então é muito mais importante você saber como pilotar ao longo da corrida do que propriamente largar bem. Nem sempre o primeiro assunto que você falar ou a primeira frase que sair da sua boca quando você for conversar com uma garota é a mais interessante. Por várias vezes eu já fui abordar garotas que olharam pra mim, fizeram cara feia, não gostaram do que eu falei inicialmente. Às vezes por conta de um preconceito, de uma percepção que ela teve inicial, de um julgamento inicial, mas depois ao longo da conversa ela viu que eu era um cara interessante, que eu sabia conversar e ela começou a me dar atenção. Por isso, novamente, parem de supervalorizar o modo pelo qual você inicia uma conversa. Mas quais são os elementos que eu considero importante quando você for iniciar uma conversa com a garota? Sempre tente chamar a atenção de alguma forma. Se você chegar numa garota e falar: oi, tudo bem, qual é o seu nome? É uma forma de iniciar a conversa? Sim, mas não é uma forma que chama atenção. Então eu considero que elementos que chamem atenção são coisas diferentes do que você já fez. E uma das formas de você iniciar isso de uma maneira que chame atenção é usando a criatividade e falando pra garota algo que ela nunca ouviu. Então, se a gente parar pra pensar como eu posso falar pra uma garota algo que ela nunca ouviu ainda, você vai perceber que uma abordagem situacional é a melhor possível. Eu tenho alguns exemplos aqui de abordagens situacionais, eu vou falar pra vocês ao longo desse treinamento, mas basicamente é você analisar o ambiente que você tá com a garota, perceber algum elemento que te chamou a atenção e conversar com ela sobre esse elemento. Ou então você observar alguma característica da garota, uma bebida que ela tá tomando, ou uma roupa que ela tá usando, um corte de cabelo diferente, ou até mesmo o estilo, a personalidade dela, o comportamento dela com as amigas. Tudo isso pode ser uma oportunidade de você iniciar uma conversa com ela. Por exemplo: nossa, vi que vocês são as garotas mais divertidas aqui e eu precisava muito conhecer vocês. Qual é o nome de vocês? Então, é uma forma de você iniciar uma conversa com uma garota que está em grupo se divertindo com as amigas. Uma outra forma interessante de iniciar uma conversa com uma garota é criar alguma situação que tenha acontecido com você e usar isso de desculpa para ir falar com ela. Por exemplo, eu lembro de em algumas baladas, chegar para algumas garotas e falar: oi meninas, tudo bem? Deixa eu ficar aqui com vocês, quero ser amigo de vocês porque, olha, meus amigos foram ficar com algumas garotas aí, eu acabei ficando sozinho, então meu nome é Rafael, qual é o nome de vocês? Sabe? Uma situação que aconteceu comigo foi o motivo para eu estar ali conversando com elas. Ou então, por exemplo, eu me perdi dos meus amigos, ou os meus amigos são muito chatos e foram embora já e eu acabei ficando sozinho na balada porque eu acreditava que ainda tinha muita coisa para rolar aqui, sabe? Então, cria uma situação que aconteceu com você e usa isso de desculpa para conversar com as garotas. Outra coisa que tem a ver com o primeiro exemplo que eu dei sobre a percepção, né, sobre você perceber os elementos, é às vezes, escutar a conversa que as garotas estão tendo no ambiente ali, elas estão conversando sobre praia e tal, e você se mete na conversa. Opa, que praia que vocês estão falando aí? Porque isso é uma forma que é um pouco ousada de você iniciar uma conversa com as garotas. Algumas garotas podem não gostar, elas podem querer que você não entre na conversa, mas se a gente parar pra pensar, de certa forma você não interrompeu o assunto delas. Você simplesmente quis entrar na conversa. Então, se as garotas forem simpáticas,
e principalmente gostarem da sua aproximação, elas vão inserir você na conversa e aí você pode ir conversando e jogando seus gatilhos e continuando a conversa de maneira criativa, que eu vou explicar para vocês mais adiante. Usem a regra dos 3 segundos, vão conversar com as garotas, iniciem a conversa de alguma forma. Agora no próximo vídeo eu já vou dar vários exemplos para vocês, certo? De como iniciar a conversa em determinadas situações. Lembrem-se, usem a adaptação. Se você perceber algum elemento diferente na balada, na garota, no ambiente, no que ela tá usando, no que ela tá bebendo, no que ela tá comendo, no assunto que ela tá falando com as garotas, ou então crie uma situação como eu disse. O importante é ir lá e conversar com a garota, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e até o próximo vídeo.